meus chifrudos investidores! Começou o período de balanços trimestrais e tá rolando vários anúncios. É isso aí. Hoje é um giro rápido do que rolou essa semana. Bora lá! Hoje o cardápio tá cheio, tem balanço saindo do forno deste primeiro trimestre de 2026, gigante se movimentando e, para fechar com chave de ouro, a hora dos dividendos. Bora lá? Mas antes de abrir a porteira, aquele recadinho de praxe. Esse nosso passo aqui é 100% educacional, tá? A gente analisa relatórios, junta as notícias, mas nada, absolutamente nada por aqui é recomendação de compra ou venda. A ideia é informar para que a gente tenha total clareza na hora de tomar as próprias decisões. Combinado? Então vamos ao cardápio de hoje. Nosso giro vai passar por 6 pontos. O pasto macro, a parte boa da safra de balanços com os lucros, depois os desafios dessa mesma safra, os movimentos do rebanho, a hora da ordenha com os proventos e a gente amarra tudo na conclusão no corral. Ponto número 1. O pasto macro. Vamos dar uma olhada na temperatura geral do mercado antes de entrar nos papéis. Olha só que situação curiosa. O cenário atual está bem na linha do que o pessoal do mercado costuma chamar de venda infinita. Os números mostram que o investidor estrangeiro, o famoso gringo, continua com o pé no freio. Na verdade, encostou o caminhão e está descarregando vendas na Bolsa Brasileira. Para dar uma dimensão da coisa, dos últimos 13 pregões, a gente viu saída de capital estrangeiro em 12. É muita coisa. E quem está segurando essa bronca? O capital local. É o investidor daqui comprando o que o gringo está deixando para trás. É exatamente esse o cabo de guerra no momento. Ponto número 2. Safra de balanços começando pelos lucros. Vamos ver quem achou pasto verde e conseguiu engordar nesse primeiro trimestre de 2026. E puxando a fila do gado gordo, a gente tem a Porto Seguro. O relatório deles veio muito, mas muito robusto. A receita total bateu 10 bilhões e meio de reais, um avanço aí de quase 9%, mas o brilho mesmo ficou na última linha, no lucro líquido. Deu um salto impressionante de mais de 36%, chegando a 1 bilhão e 134 milhões de reais. E o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio, foi para casa dos 29%. Isso basicamente significa que a empresa está sendo super eficiente em gerar valor com dinheiro em caixa. A operação da seguradora está rodando lisinha nesse começo de ano. Outra que achou um oásis no meio do pasto foi a Aksha Energia. E aqui a gente está falando de uma baita virada. No primeiro trimestre do ano passado, a empresa estava amargando um prejuízo de 80 milhões. E agora? Bom, agora eles entregaram um lucro líquido ajustado absurdo de 3 bilhões e 707 milhões de reais. A receita líquida subiu mais de 22% e o EBITDA quase dobrou. É, sem dúvida, uma recuperação para ninguém colocar defeito. Ainda no setor de energia, a Copel também apareceu no noticiário mostrando consistência. O balanço aponta um lucro líquido de 694 milhões de reais, uma altinha de 4,4% sobre o ano anterior. A receita líquida recorrente também andou bem, batendo quase 20% de avanço e chegando perto dos 7 bilhões, com o EBITDA crescendo na casa dos 10%. É aquele crescimento tranquilo, sem solavanco, sabe? Para fechar essa nossa área dos lucros, bora olhar para o Banco BMG, que vem numa pegada de melhorar a rentabilidade de forma bem constante. O resultado recorrente deles está numa subida firme desde 2023. Agora, neste primeiro trimestre de 2026, o lucro líquido alcançou 147 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, tinha sido 115 milhões. E o ROI foi de 12% para mais de 15%. Mostra que o foco na estratégia está dando resultado e enchendo o coxo direitinho. Número 3, safra de balanços, agora olhando para os desafios. Afinal, nem toda a parte da fazenda teve chuva na hora certa. Vamos ver quem pegou um clima mais seco. É super interessante colocar duas gigantes de energia lado a lado para a gente ver o contraste. Lembra da Axia que a gente acabou de falar, que reverteu um prejuízo e lucrou bilhões? Pois é, a Auren Energia fez o caminho inverso. A Auren reportou um prejuízo líquido pesado de mais de 601 milhões de reais neste primeiro trimestre. No ano passado, eles tinham lucrado 54 milhões na mesma época. E olha, mesmo com a receita subindo um pouquinho, o EBITDA ajustado caiu mais de 23%. Isso só prova que, dentro do mesmo setor, a realidade muda completamente dependendo da gestão e das variáveis operacionais. Outro nome de peso que sentiu os ventos contrários foi a Klabin. A operação central deles até que foi bem, mantendo a receita líquida ali firme na casa dos quase 5 bilhões e um EBITDA ajustado bacana de mais de 1,5 bilhão. Só que a linha final do balanço sangrou. A Klabin reportou um prejuízo líquido de 497 milhões de reais. O que pegou forte aí foi a variação do dólar frente ao real e a questão do endividamento, que pesaram bastante no resultado financeiro da companhia. E aí a gente chega no caso da Ambev.
Não é prejuízo, não tem nada sangrando, mas é um cenário de estagnação, e isso sempre levanta algumas sobrancelhas. Os números ficaram praticamente todos de lado. O volume de vendas caiu um pouquinho, a receita líquida de 22 bilhões ficou no 0 a 0 com o ano passado, e o lucro líquido de 3 bilhões 885 milhões representa um crescimento bem tímido, de só 2,1%. E como o mercado é exigente, esses números andando de lado já geraram barulho. Alguns relatórios começaram a questionar por que a Ambev ainda negocia em um múltiplo de 15 vezes o preço sobre lucro, sendo que ela tem essa baita dificuldade de crescer. Normalmente, o mercado aceita pagar esse múltiplo para empresas que crescem pelo menos uns 10% ao ano. Só para dar contexto, esses mesmos relatórios compararam a Ambev com o BTG. O BTG está crescendo entre 15% e 20% ao ano e negocia exatamente no mesmo múltiplo. Fica aí uma reflexão bem interessante sobre como a bolsa precifica a tradição de uma gigante contra o crescimento de outra. Ponto número 4. Movimentos do rebanho. Saindo um pouco dos balanços, vamos acompanhar as grandes movimentações e as novidades estruturais. A Allos, gigante operadora de shoppings, mexeu no tabuleiro com força para otimizar o portfólio. Eles anunciaram um pacotão de transações que envolve venda, aquisição e permuta. A manchete principal dessa história foi a venda de 49% do shopping Curitiba por 193 milhões de reais. E, ao mesmo tempo, eles estão trocando fatias em outros empreendimentos. A estratégia declarada é super clara: alocar capital de forma inteligente e focar em ativos que trazem mais rentabilidade e têm mais espaço para crescer. Tem bezerro novo no pasto também. A Abrasaúde já começou oficialmente a ser negociada na Bolsa. Para a galera que acompanha o setor de saúde de perto, agora a empresa pode ser encontrada nas telas pelo código SAUD3. É sempre bom colocar essas novidades no radar e ver como o mercado vai digerir a estreia. Mas, sendo bem sincero, a movimentação que mais chamou a atenção veio de um dos verdadeiros touros da nossa bolsa. O mega investidor Lírio Parisotto fez um aporte gigantesco em março de 2026. Ele comprou mais 175 milhões de reais em ações da Petrobras, no ticker PETR4. Com isso, a posição dele rompeu a barreira incrível de 1 bilhão de reais investidos só nesse papel. É o tipo de coisa que, quando acontece, o mercado inteiro para prestar atenção. Tópico número 5, e esse é o favorito de muita gente. É a hora da ordenha. Vamos ver o que pingou de dividendo e JCP. Para começar, a BR Partners trouxe notícia boa para quem tem o papel BRBI11. Eles anunciaram um dividendo de 18 centavos por ação. A famosa Datacom, que é aquele limite para ter ação na carteira e garantir esse direito, foi no dia 18 de maio de 2026. E o bom é que o dinheiro cai rápido, já no dia 29 de maio. Esse valor dá um dividend yield de mais ou menos 1%, aquele dinheiro pingando na conta que todo mundo gosta. E a queridinha dos dividendos, a Taesa, também deu as caras, anunciando juros sobre capital próprio. O valor líquido aprovado ficou em pouco mais de 15 centavos para as ações ordinárias e preferenciais e 46 centavos para a Unity. Isso entrega um yield líquido na casa de 1,1%. A data de corte já passou, foi lá no dia 12 de maio, mas o pagamento vai demorar um pouquinho, está agendado para o dia 26 de agosto de 2026. Demora um pouco, mas a gente sabe que no longo prazo faz toda a diferença para engordar o patrimônio. Chegamos ao número 6, a nossa conclusão no curral. Vamos amarrar as pontas de tudo que a gente conversou hoje. Fazendo um resumão da semana, fica muito clara a divisão do mercado hoje. No campo macro, a gente tem aquele cabo de guerra, gringo vendendo sem parar e o investidor local segurando o rojão. Quando a gente olhou para os balanços, o clima foi super misto. Teve gente estourando de lucrar, como a Porto Seguro e a Axia, que apresentaram números históricos, mas do outro lado, empresas super sólidas como Klabin, Auren e Ambev sofrendo com prejuízo cambial, inversão de resultado ou aquela estagnação chata. Vimos também a Allos limpando o portfólio, uma aposta bilionária na Petrobras e, ainda bem, a grana dos proventos da BR Partners e da Taesa para alegrar a semana. E isso deixa uma pulga atrás da orelha para a gente encerrar esse giro. Com todo esse volume de capital estrangeiro saindo e uma safra de lucros que atira para todo lado, a gente está diante de uma armadilha? Ou será que esses preços de agora estão abrindo uma oportunidade de ouro para comprar barato e engordar a carteira pensando lá na frente? Fica aí a reflexão. Cada um precisa fazer a sua conta e traçar a própria estratégia. A gente segue por aqui, acompanhando cada suspiro da bolsa. Rapaz, quanta coisa acontecendo. Um monte mesmo, né? Mas conta aqui pra nós o que mais te agradou, curte e compartilha. Money fui.